Olá, seja muito bem-vindo a mais uma live aqui da Dortec Academy. Eu sou Anderson Doria. E Gabriela Vasconcelos. Massa. Aqui, no podcast Projetista de Produto, nós discutimos estratégias e boas práticas para que você evolua e se torne um expert em projeto de produto, sendo cogitado pelas maiores empresas e multinacionais no mundo inteiro e ganhando a partir de 5 dígitos. E aí, Gabriela, tudo bom? Isso aí. Qual é o tema da live de hoje? Então, hoje vamos falar sobre como projetar uma peça como U-Liner, né? Te leva aos 5 dígitos, né? E para quem não sabe aí, projetar, né, o desenvolvimento do produto de uma peça como o U-Liner, também conhecido como uma caixa de roda, né? Quando a gente fala no dia a dia de oficina, de pós-venda, enfim, a caixa de roda. Mas dentro da indústria, dentro de uma montadora, dentro de uma empresa que fabrica essa peça, a gente costuma chamar ela de U-Liner. Massa, excelente. O U-Liner ou então revestimento da roda, né? Da caixa de roda. Pode ser também. Que é o protetor ali, né? O protetor, digamos assim. E para que serve e a importância dessa peça? Essa peça, ela é super importante porque, primeiro, ela ajuda a reduzir o ruído da rodagem do pneu, né? Que é normal, contato com o asfalto, ele gera ruído, então isso também ajuda a ele dar uma acústica, melhorar a acústica, e principalmente bloqueia o ar, que aí melhora o rendimento, a autonomia do veículo, né? Porque gera uma turbulência, né? Ali dentro, quando o ar entra ali, gera uma turbulência. Então, ele ajuda a conduzir o ar para baixo, né? Ajudando quando o ar ali entra ali, ele é conduzido para baixo, fica mais leve o carro, né? Ele se torna, vamos dizer assim, a força contrária do vento, né? Que segura o carro, ele acaba reduzindo. E também o barro, a sujeira, por isso que é conhecido como para-barro, né? Porque é interessante, sabia? Isso, olha que interessante. Porque para-barro. Para as pessoas comuns que trabalham na oficina, enfim, que não tem contato com engenharia, só acha que esta peça, ela segura o barro. Só isso. E não é isso. A gente acabou de falar várias coisas aqui. Né? Que para um projetista de produto precisa saber, o engenheiro de produto, o profissional que trabalha na engenharia e desenvolvimento, precisa ter essa noção e saber que essa peça ela não é só para parar barro, né? Então... Sim. O interessante, isso é bem interessante quando a gente traz aqui, por isso que quando a gente traz, eu adoro essas lives que a gente traz produtos mesmo reais, assim, a gente discute em cima dele. O interessante do U-Liner ou da caixa de roda é que para quem não é da área, né, para quem não tem contato com a área do desenvolvimento de produto, tem uma percepção restrita da peça. Mas para quem tem contato com o desenvolvimento de produto, consegue ver uma percepção dessa peça, e a gente vai trazer aqui alguns pontos na live de hoje, completamente diferente. Então, essa questão de conduzir o fluido, né, no caso o ar, dentro do pneu, porque o pneu, quando ele está se movimentando, ele está gerando aquela turbulência mesmo do fluido ali. Exatamente. Então, isso, para algumas pessoas que são até mais sensíveis, causa um desconforto dentro do veículo, mesmo com os vidros fechados. Tem um fixador nessa peça, né? A gente vai até falar sobre ele mais pra frente. São vários pontos de fixação e um deles fixa essa peça com o para-choque. E tem um tipo de fixação, né? Que é aquele parafuso que você empurra, que ele é de plástico, né? E que ele fixa. E quando esse ponto de fixação não é bem dimensionado, não tá bem, digamos assim, para exercer, né? Para segurar o esforço que vai estar sendo aplicado nele, e ele rompe, então essa peça começa a bater ali com o para-choque e fica... Então, assim, pra quem tem uma sensibilidade, tem gente que realmente não se incomoda, mas pra quem tem uma sensibilidade, e aí à medida que o ar, né, à medida que o carro ganha velocidade e o ar tá se movimentando ali com mais frequência, aquilo incomoda de um absurdo. Então, o cara que tá projetando essa peça precisa ter essa percepção do geral, né? Não só que aquilo dali vai servir como uma proteção para não entrar barro dentro do veículo. Então, isso é bem interessante. E você levantou um ponto importante. Assim, o fato de ter barulho, isso incomoda. Sim. Né? Mas tem um outro ponto que é até também super importante. Por exemplo, se na definição da fixação dessa peça
for mal definida e não for bem dimensionada, essa peça ela pode soltar com o carro em movimento. E soltando com o carro em movimento, ele vai bater, ele vai voar e pode pegar em uma pessoa. E machucar essa pessoa. E a depender de como pega, pode até fazer ferimentos graves. Por isso que toda peça, todo produto, ele tem que ser muito bem dimensionado, né? Ele tem que ser muito bem calculado para que os riscos sejam minimizados para o usuário final, certo? Então, vamos lá. Vou mostrar aqui minha tela rapidinho. Vamos lá. Ó, uma coisa interessante. Uma vez que a gente já contextualizou, né, o que é o Ueliner e para que serve, quais são os riscos, quais são os benefícios do desenvolvimento dele, acredite, se essa peça ela não fosse importante para estar dentro do veículo, ela seria removida, primeiro por redução de custo, né? Que toda empresa, imagina você, uma grande empresa, ela fabrica esse carro. Então, uma marca qualquer, Ford, Volkswagen, Fiat, enfim. Então, ela paga alguns reais por cada peça, se somando tudo, né? Então, assim, quanto menor o custo, melhor. Então, se essa peça não fosse importante, ela não estaria nesse desenvolvimento. Então, vamos falar assim, ó, por que é importante um profissional que trabalha na engenharia de produto, no caso do Ueliner, aqui, falando especificamente do Ueliner, por que é importante ele saber algumas técnicas fundamentais do desenvolvimento desse produto? Porque se ele sabe isso, se ele tem essa noção, se ele tem a noção de pé, que a gente vai falar um pouco agora, este profissional, ele é muito valorizado no mercado. Sim. E ele, seguramente, um profissional com essa qualificação, ele ganha, seguramente, mais de 5 dígitos no mercado automotivo, no mercado industrial, né, desenvolvimento de produto. Exatamente. Então vamos lá. Olha só. Aqui a gente tem vamos mostrar aqui um pouquinho o nosso carro didático, né? Então eu vou tirar um pouco aqui o zoom. Opa, tirar o zoom aqui. Então eu vou tirar essa parte e depois eu volto com ela, tá? Vou tirar aqui. Então o Ueliner nada mais é aí, né, mostrando ela mesmo aqui no CAD aqui é essa peça aqui, ó, tá com essa corzinha aqui cinza, né? Então ela está aqui, ó. Então quando você tem a rodagem aqui, né, o pneu em contato com o asfalto, o pneu em contato com o asfalto e com o fluido do ar, ele gera ruído, barulho. Então ele também serve como uma proteção acústica. Então tá aqui, como eu estou mostrando para você. Tá vendo? E os pontos de fixação, né? O interessante é que os pontos de fixação aí nessa peça, ela tá dessa forma, né? Mas tem peças que ela tem uma flange. E quando tem essa flange é quando ainda é mais crítico, né? Dessa forma, é até mais ideal, né? Pra fixar. Mas tem umas peças, né? A gente pode até ver, quem tiver curiosidade de olhar nos carros que já estão, né? Na rua. Tem uns que tem uma flange. E essa flange, quando ela cisalha, né? Quando ela não tá bem dimensionada e que ela vem a cisalhar, então esse Ueliner, ele fica solto, porque ele é preso no para-choque, né? Então tá vendo ali, o Anderson tá mostrando, ó. Ele é preso, ele é fixado no para-choque, né? Então ele vai ali, ó, você define quantos pontos de fixação vão ter, com base nas suas análises, né? Então aí é que vem, porque um projetista de produto precisa ter essa visão de packaging, né? Que eu acho que é o que Anderson vai introduzir agora. Por que precisa ter essa visão de packaging, de análise, de estrutura, de material? Então, é um conjunto de habilidades, né? Exatamente. Então, assim, como a Gabriela falou, olha só, é super importante entender aqui. Vamos falar um pouco de parte técnica agora, né? Bom, eu tenho esse Ueliner que está aqui, que é o que eu quero desenvolver ele. Então, ele já tem uma proposta dele aqui. Eu já tenho esse cara aqui com uma proposta de design, inclusive com fixação e tudo mais. Só que para eu partir dele, eu preciso fazer o seguinte, ó. Primeira coisa, eu preciso saber ter um estudo de volume de movimento do pneu. Ou seja, aqui não está aqui com a gente agora, que já foi utilizado antes, e ele é muito pesado, mas é o seguinte, eu tenho que saber esse pneu, qual é o movimento máximo que ele faz para cima, qual é a amplitude dele. Porque ele está na suspensão, ele está montado na suspensão do carro. Ele tem liberdade de movimento. Exatamente. Então, antes da gente começar esse desenvolvimento aqui, essa proposta aqui no CAD, modelamento no CAD, primeiro eu tenho que montar o package, que é o quê? O pneu mesmo, o pneu digital, o pneu aqui, o projeto do pneu,
eu tenho que ter o movimento do pneu, ou seja, todo para cima, todo para baixo, todo para direita, e aí seguindo todo aquele percurso, porque o volante te joga ele para direita, joga ele para esquerda, então Sim. todo o trajeto dele em uma nuvem de pontos. Sim. Ponto, beleza. Então, máximo, mínimo e todo para a direita e todo para a esquerda. Então, quando ele faz esse movimento no CAD, e a gente pode fazer até uma live depois mostrando isso, como é que faz, você vai criar uma nuvem de pontos, que é o quê? Os targets, o movimento máximo do pneu, aquele volume, que ele vai estar aqui, mostrando aqui mais ou menos, ele vai estar aqui um pouco mais para cima, aqui, um pouco mais para frente, enfim, o pneu todo para a direita e todo para dentro do carro. Sim. Tendo isso, eu já tenho o meu volume interior, fechado, de baixo. Sim, é uma área protegida, né? Você não pode invadir aquela área. Exatamente. Só que para eu e aí todo projeto de produto, né, voltado para trator, carro, caminhão, o que quer que seja, a gente sempre parte de algo que já existe. É natural isso, porque você não vai inventar nada do zero, né? Demora muito mais. Então você parte de uma proposta de que já existe, e aí você começa a mudar ele para o seu produto novo, que no caso é esse caso aqui. Então o que é que eu faço? Eu vou pegar o motor que eu vou usar. Então, por exemplo, a motorização, essa não está completa aqui, né? Mas essa aqui. Eu vou pegar a suspensão do carro, vai ser essa. A proposta do para-choque, vai ser esse aqui. A proposta, inclusive, do farol, né? O fog lamp vai estar aqui e tal. A minha mola da suspensão, enfim, está aqui. Aí, esse aqui é o meu package. Quando a gente fala de package, de volume, é exatamente isso aqui. Então, para eu fazer a minha proposta inicial do meu wheelliner, eu já tenho esse cara. Já tá aqui, é praticamente montado. Obviamente que eu vou ter reservatório de água e tudo mais, mas já dá para eu começar a brincar. Já dá para eu começar a andar. A partir desse momento que eu já tenho o volume do motor e eu já tenho as contrapeças ao redor, eu consigo desenhar uma superfície que faça já a primeira proposta ali do wheelliner, né? Para eu poder melhorar a acústica, proteger do barro e vento, né? Também para poder melhorar a questão da rodagem, do rendimento, né? Do carro, autonomia. E aí pronto, eu tenho a primeira proposta, já tenho aqui a superfície montada, tá, beleza, tá aqui. Então você percebe que ele já tem um certo detalhe, ó. Eu tô dando recorte ali. Exatamente, dando recorte. Então, estas habilidades, este conhecimento, e aí por isso que a gente está frisando sempre aqui, né, trazendo esse conteúdo, é que existem algumas técnicas que não é comum no desenvolvimento de produto. Só no chão do PD, da engenharia mesmo, você consegue... No chão do PD eu gostei. No chão do PD, né? No chão do PD. Você consegue ter essa vivência, esse aprendizado. Porque se você não estiver lá dentro, você não vai saber. Uma imersão. Né? E essa técnica que a gente está mostrando aqui, esse conhecimento, você pode usar isso para outros desenvolvimentos qualquer. Sim. Entendeu? Então, por exemplo, olha só. Aí, entenda uma coisa. Existem os chamados requirements. Os requirements, vou tirar o pneu aqui, tá? Rapidinho. Os requirements são nada mais do que os requerimentos necessários para que essa peça seja montável, seja fabricável, seja o que for. Então, por exemplo, eu tenho que ter uma medida mínima aqui de distância. Porque por mais que ela esteja presa no eixo vertical, existe uma movimentação mínima, inclusive na montagem dessa peça. Precisa dar acesso também na montagem e na manutenção posteriormente. Exatamente. Então, se eu tenho isso, se eu tenho essa, vamos dizer assim, essa condição, né? Tá aqui, ó, por exemplo, aqui, ó. Eu tenho aqui, tá vendo? Eu fiz uma medição aqui, meio que, né? Eu peguei a mínima distância entre os dois, tá vendo? Tá aqui, mostrando. Então, desta peça da minha mola para o meu wheelliner, para a minha proposta de wheelliner, a menor distância que eu tenho é 61 milímetros. Aí eu tenho que chegar no meu requerimento e cada montadora, cada empresa tem o seu, minha distância mínima é 50 milímetros, por exemplo, né? Então, passou. Tá dentro, olha lá. Beleza. Então, se eu tenho 61 milímetros, 50 milímetros passa. Então, eu estou dentro do requerimento. Se tivesse, por exemplo, 40 milímetros, se essa medição aqui me desse 40 milímetros, o que aconteceria? Você não estaria dentro, então precisaria mudar. Remodelar. E o interessante disso é que é aí que entra os projetistas de produtos, né? Que tem esse feeling legal de trabalho de dia a dia. É você identificar quando você não está dentro do requerimento, enfim, e fazer uma sacada no design para atender esse requerimento.
Exatamente. Então, muitas vezes, você precisa fazer um recorte. Ali, Anderson, se você rotacionar um pouquinho, tem esse exatamente, que pode ser um alívio de material, que eu acredito que não seja, mas como pode ser também para dar aquele gap ali, tá vendo? Aquele clearance ali. É isso mesmo. Exatamente. Então, você precisa ser um engenheiro com essa sacada, esse design, de conseguir fazer esse tá vendo que ele tá entrando no sentido contrário, e tem que tomar cuidado também para não bater com aquela área segura, né? Aquela área preservada que a gente começou falando. Ou seja, não vai tocar no pneu, né? Não vai tocar nas amplitudes que o pneu pode ter. Então, ele tá ali entre a área segura e a área já aqui do... É sheet metal ou é para-choque aí? Já é do sheet metal, acredito. É sheet metal. Sheet metal, exatamente. Então, ou seja, ele tem que estar ali entre dois clearance, né? Uhum. Tanto do sheet metal, quanto também da área segura do pneu. Porque o pneu, ele vai fazer essa amplitude, né? Quando a gente passa, o amortecedor, ele serve justamente para isso, para dar essa amplitude pro pneu, justamente para absorver, né, o impacto, né, a força lá, o impacto. Senão, ele vai transferir tudo isso pro carro e não é interessante, né? E não pode acontecer isso. Então, o que acontece? Esse alívio aqui, só que tem um detalhe, viu, Gabriela? E aí, isso que faz a diferença do profissional, do projetista de produto, que só sabe clicar botão, por exemplo, ou só sabe fazer o CAD, modelar lá, enfim, construir, pro projetista de produto que sabe o que está fazendo. A noção dele olha só, eu não sei se todos sabem isso, mas o que acontece? Todo produto, todo profissional, projetista de produto, ele tem que ter uma noção de fabricação. Por quê? Ele tem que saber as restrições e as relevâncias da injeção, por exemplo. O que é um recalque, como que funciona a máquina injetora, pensar na peça, desenvolver a peça pensando em saber qual é a máquina injetora necessária para que ele consiga injetar essa peça, porque senão ele não vai conseguir. Ou então, o próprio fornecedor não vai ter uma máquina que injete esse produto. Então ele tem que saber isso. Exatamente. Essa peça, ela tem uma espessura, certo? Que é definida no design. Uhum. Assim, não. Vou consertar. É definida por um time, certo? Que define ali qual vai ser a espessura, mas o design, ele pode entrar com proposta, né? Pode ter regiões aí, por exemplo, se a espessura for de 3 milímetros, pode ter região com 2,9. Pode ter região com 3,1. Pode ter regiões que necessite de uma espessura variável. Então, isso é definido no design também, junto com o time, né? Tem um time, tem um engenheiro, enfim, tudo junto. Exatamente. E por que isso? Justamente pelo que Anderson falou. Porque tem a necessidade da fabricação, pode chegar e dizer, naquela região ali não vai ser possível, o material não vai fluir legal, vai precisar fazer um novo design, uma nova proposta, aumentar a espessura, enfim, né? Uhum, exatamente. E aí, por exemplo, aqui, aí a gente pensando assim, então, a gente precisa montar o package e começar a fazer as propostas, porque senão você não tem o volume, você não tem a região. Aí você parte para o seguinte, fixação. Olha, fixação é muito caro para a empresa. E o projetista de produto, o engenheiro de produto, que ele consegue fazer uma fixação enxuta, de forma que a peça, porque olha só, a gente tem que garantir que essa peça ela não vai soltar, certo? Sim. Ela não vai soltar, com o carro em movimento ela vai soltar. Então, um projetista de produto que tenha a noção de falar assim, beleza, eu vou modelar o meu U-Liner, minha proposta de U-Liner, e eu já vou propor algumas fixações que funcionam. Estratégia. Só que eu não posso gastar muito, a gente chama de push-pin, né? Muito parafuso, enfim, push-pin. Por quê? Imagina você tem a montadora. Olha só, quantas fixações eu tenho aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 só aqui. E essa fixação não é o suficiente, porque eu tenho que fixar a parte interior também do U-Liner. Só aqui eu tenho 8. Multiplique isso por 1.000 carros por dia. 30 mil, 40 mil, 1 milhão de carros. Então, é muita grana. Então, se você é um projetista de produto, que você tem a noção, fala assim, se eu colocar, em vez de 8, se eu colocar 5 distribuído de forma uniforme, eu consigo fazer uma análise de rodagem, de esforços, e aí eu consigo manter a minha peça, em vez de 8 push-pin, 5.
Olha o quanto a empresa vai economizar. Se esse profissional tivesse a noção de chegar para o chefe dele e falar assim, ó, eu tenho uma proposta que funciona. Eu já modelei, eu já fiz uma proposta rápida aqui, um design rapidinho, modelei rapidinho, e eu coloquei 5 e eu fiz uma análise de esforços que, com tantas de velocidade, com o esforço do vento, etc e tal, eu consigo manter, ele não vai soltar. Olha o quanto esse profissional, esse projetista de produto vai ter de valor para a empresa. Porque esse é um cara diferenciado. Não é um cara só que só sabe modelar a superfície lá e mandar para frente para o outro cara pensar. Não, ele é um profissional mais completo. Ele sabe fazer. Ele sabe definir a quantidade. E isso faz com que a empresa dele economize. E se ele economiza, o que acontece? A empresa vai pagar mais por ele. Ele vai ser um profissional que ele vai ser mais cogitado. Vai disputado. E o interessante, assim, alguém precisa pensar na otimização, né? Alguém precisa pensar, porque a peça não vai ficar a mesma sempre. Precisa ter otimização. Se antes era 8, pode passar a ser 5 sim. Então alguém precisa pensar. E essa pessoa que precisa pensar, né? Quando é o projeto de produtos, é muito bom. É muito bom. Você realmente é bem visto e bem disputado. Por quê? Toda empresa quer um save no seu projeto. Toda empresa quer uma redução de custo, né? E não só a redução de custo, mas uma redução de custo eficiente. Não adianta também ter uma redução de custo e quando chegar lá na hora, não rode, né? Ou solte, ou 5 não aguente. O esforço seja tanto que só 5 não aguente e um cisale, por exemplo. Um venha falhar. Então, isso não é o interessante. Vai ficar batendo, vai ficar desconfortável e os clientes vão reclamar. Então, é necessário, sim, além do modelamento da proposta, vir argumentada, né, com uma pré-análise. Então, isso é muito interessante. Exatamente. E isso vem do projetista de produto que está desenvolvendo a peça desde o início. Então, se você consegue, se você tem essa habilidade e consegue, cara, você cresce dentro do seu time. Sim. Entendeu? E digo mais, e se não for um time, se você tiver como um autônomo, por exemplo, a empresa vai até você novamente nos próximos desenvolvimentos e, quiçá, em outras peças, né? Não só nessa. Com certeza. Porque tem muito escritório aí que vende serviço para as grandes empresas. Isso então, aí. Você pode prestar serviço para diversos escritórios, por exemplo. Entendeu? Então, assim, isso é super importante. Então, a noção de package, a noção de volume, né? A noção de... Você precisa ter noção de como que você vai começar o seu projeto. E eu vou te dizer uma coisa importante, Gabriela. Um bom projetista de produto, né, um profissional, um projetista de produto que tem a noção e que sabe o que está fazendo, ele tem que ter a noção do seguinte: eu vou fazer um modelamento top-down. O que é que eu vou fazer? Eu preciso garantir que todas as peças que estão disponíveis no projeto, que estão disponíveis no programa, naquele momento, estejam no servidor. Ou seja, estejam no PLM lá e eu consiga montar o meu package vivo. Como é que você faz para você montar o package vivo? Olha só, isso é uma dica muito importante, porque dentro de uma montadora, dentro de uma empresa, de uma grande empresa, de uma engenharia de produto, que mexe com milhões e milhões e milhões de dólares, esse diferencial do profissional faz com que ele fique mais bem visto pela sua supervisão, pela sua gerência e tudo mais. Você tem que fazer um package vivo. Eu estou falando isso porque no começo da minha carreira, eu errei. Uma vez, eu fui desenvolver um bracket para ficar embaixo do banco. Sabe o que aconteceu? Eu não montei tudo. Eu não montei todas as peças. E eu fiz um package offline. O que eu fiz na minha ingênua cabeça naquele momento? Eu peguei o package, baixei tudo na minha máquina. Olha só. Não faça isso porque isso pode te detonar lá na frente. Eu fiz um package, baixei todas as peças na minha máquina e falei assim, então beleza, eu estou desenvolvendo aqui. Eu passei quase um mês com aquele package. Quando eu subi a peça para o servidor... Já tinha atualizado. Há muito tempo, velho. Já tinha atualizado, já tinha outras peças, aí já tinha evoluído. Então, eu não sei se tem várias pessoas com a gente aqui acompanhando, mas eu não sei se você está no início da sua carreira ou se você já tem uma certa bagagem de experiência aí. Mas mantenha o seu package vivo. O que é isso? Mantenha um link no servidor e todas as grandes empresas têm um PLM robusto, né, que consegue fazer isso. Faça dentro do seu PLM lá, o Teamcenter, o Enovia, por exemplo, Sim. que é da Dassault. Faça lá e mantenha os últimos arquivos em último nível lá. Sempre. E outra, todo dia atualize esse assembly. Por quê? Porque se o cara mexeu na peça lá, a sua peça vai mudar. Então você está ali acompanhando o desenvolvimento. Não trabalhe nunca num projeto como esse em offline. Não faça isso, porque se você fizer isso,
você corre um risco muito grande de dar um prejuízo pro projeto e atrasar o projeto e se queimar. E se queimar. Certo? Dá um prejuízo para você mesmo. Ali até um exemplo, Anderson. Vamos dizer que ele estava trabalhando offline, né? Como a gente fala ali no outro lado onde você estava antes. Ele tá com interferência ali. Então, aqui é uma coisa bacana, É uma coisa bacana. Então, digamos que ele estava trabalhando offline. Então, quando ele subiu esse online, que ele passou uma semana desenvolvendo. Imagine, uma semana desenvolvendo. Isso é muita coisa. E para você fazer uma alteração, vai levar mais tempo. E se o cara já tá lá, reunião tal dia, e aí quando você sobe, já tá ali, você, putz, e agora como é que eu vou fazer pra entregar na reunião amanhã de novo? Exatamente. E aí você tem que dar um reporte pro projeto, o time do projeto tá seguindo e você seguindo. Tá... Então, olha só que interessante. Existe um package que a gente chama-se de ground clearance, que é o mínimo que o carro, fora o pneu, né, que precisa tocar no chão, mas é o mínimo que o carro, as peças do carro precisam chegar. Por quê? Por causa de quebra-mola, por causa de meio fio e tudo mais. Então, provavelmente, o que aconteceu aqui foi desenvolvido sem um ground clearance, então foi feita uma propostazinha, e o cara do chassis, ele já fez uma outra proposta aqui do chassis já, velho. Atualizou, porque é assim mesmo, o projeto atualiza, ele não estagna, né? Exatamente. Então, o que é que você tem que fazer? Enxergar aqui e falar assim, caramba, velho, eu vou ter que mudar. Só que aí vai uma outra dica. Não faça isso. Por exemplo, você viu a peça aqui, beleza, tá aqui, o chassi está aqui, o cara fez uma modificação, mas não saia modificando a sua peça sem antes confirmar com o dono da contrapeça, que no caso do chassi aqui, fala, cara, faz um alinhamento com ele, vai lá e fala assim, ó, vem cá, por que esse chassi está tão... Porque pra mim, aqui, ele tá bem baixo em relação ao U-Liner, certo? Mas tá errado? Não sei. Teria que ver o package, o ground clearance e tal. Mas vamos supor que, né, que o meu U-Liner esteja mais certinho do que eu... Pô, velho, eu respeitei o ground clearance e tal. Por que você tá vindo aqui? Opa, talvez tenha que ter um deviation, que seria um desvio do requerimento, para que você vá para atender algum mercado, exatamente. Enfim. Então, não sai modificando a sua peça aleatoriamente. Beleza, tá lá a peça... Vai lá, alinha com o engenheiro projetista lá da contrapeça e fala assim, por que mudou? Ah, não, mudou porque, teve um deviation ou foi um direcionamento da engenharia. Sim. E vai lá e faz. Sim, certo? Tem peças que são mandatórias, né? Dentro do package tem peças que são mandatórias, ou seja, tem peças que elas que impõem os requerimentos. Ou seja, os requerimentos vão partir dessa peça. Uhum. Né? Então, quando isso acontece, é até mais fácil de você partir. Mas tem momentos, em situações que tá lá um time desenvolvendo um determinado produto, outro time desenvolvendo um determinado produto, e acontece esse choque. E aí já muda tudo, né? Porque vai mudar o ponto de fixação, não vai ter essa distância tão grande, então talvez tenha que entrar outro ponto de fixação, então aí já muda tudo. Então isso é um remodelamento muito grande, precisa de um alinhamento. E aí é que entra um bom projetista de produto. Ele precisa ter a noção de que isso vai impactar em tal escala na peça dele, que vai levar tanto tempo de modelamento, que vai impactar no custo da peça dele. Exatamente. E aí chegar lá na reunião e debater, olha, eu posso me adequar a isso, mas vai acrescentar isso. É vantagem? E sempre vai ter um supervisor dos times, né, que vai dizer, não, isso não é vantagem, esquece, não faz assim, vamos tentar chegar no meio termo. Então, um bom projeto de produto, ele vai para uma reunião, né, de análise de package. Design review, né? Um design review. Ele vai com as cartas dele na manga, com as perguntas dele e com o questionamento dele também. E quando você tem essa base, né, quando você já passou por tudo isso, você vai mais confiante. É o que a gente fala, de você chegar confiante. Porque se você não fala isso em um design review, depois que você remodela a sua peça, é que outras pessoas vão identificar o erro nela. E aí, quando identifica, vai dizer, mas por que você não cantou essa bola? Você gastou tantas horas de modelamento para agora a gente ver que vai ter que voltar para o que estava antes, para a revisão anterior. Então, tudo isso é um bom projeto de produto, né? Com as dicas que a gente está sempre dando aqui. E a gente está explorando hoje a caixa de roda, né? O desenvolvimento da caixa de roda. Então, um bom projeto de produto, ele tem essa visão, essas sacadas, né? E o Anderson começou falando aí de vários pontos que a gente sinaliza na caixa de rodas e por onde a gente começa, né? Que são muito fundamentais, né? E quer ver uma coisa interessante? Um projetista de produto mediano, o que é que ele faz? Ele modela essa peça, ele faz lá, pega o package lá e
começa a criar superfície. Um projetista mediano. Um projetista bom, um projetista que tem uma noção, que sabe o que está fazendo, e aí a gente fala sempre aqui que para você ser destacado no mercado e você ganhar acima de 5 dígitos, ser um profissional que seja cogitado, você precisa ter essas noções de 7DMA. Você precisa saber chegar lá na sua reunião de design review e sentar na mesa e falar assim, cara, eu não consigo esticar, por exemplo, uma dica boa que já aconteceu inclusive no desenvolvimento de projeto da Dortec. Olha só, e aconteceu isso na engenharia nossa de um U-Liner que a gente já fez para um cliente nosso. O que aconteceu? A gente precisava descer um pouco, isso aqui é uma coincidência, tá? O que aconteceu com a gente. A gente precisava descer um pouco o U-Liner. Só que naquele momento lá, a gente falou assim, ó, eu não consigo descer esse U-Liner mais, porque você concorda que o U-Liner, se você ver minha tela aqui, ó, ele vai fechando, certo? O U-Liner é uma peça mole. Sim. É uma peça mole. Ele tem uma certa flexibilidade. Só que tem um detalhe, na fabricação dele, se você bobear, você não consegue extrair. Então, a gente não... Você percebe que tem um raio aqui? Sim. Então, tem um raio. Esse raio, ele vai fechando, certo? Então, se você fechar muito, ele vai dar contra-saída. Só que o pessoal do chassis queria que a gente chegasse até embaixo. Falou assim, não, cara, chega até aqui mais embaixo aqui para fechar bonitinho. E a gente falou, botou pé firme, falou assim, ó, não dá para fechar. Inclusive, o meu projetista na época falou assim, Anderson, você acha que a gente consegue chegar aqui? Eu falei assim, beleza, vamos fazer uma análise de extração. Primeira coisa que eu fiz, falei assim, ó, beleza, como é que tá a extração? Não, a extração tá saindo. Tá, então estica a superfície e vamos olhar de novo. Só que você tem que seguir o U-Liner, ele vem seguindo um raio. É um raio suave, mas é um raio. Se eu fechar muito, se eu descer muito, o que vai acontecer? Ele vai dar contra-saída. E aí eu falei assim, não dá para fazer. Tira as imagens, faz uma apresentação e manda para o cliente. Pronto. Então, um bom projetista de produto, um mediano, ele modela e manda o cara, e deixa o pessoal lá decidir. Um bom projetista de produto, ele sabe o que ele está fazendo. Então, ele chega, ele analisa, ele não só modela, ele analisa o package, ele analisa a fabricação da peça. Será que a contra está dando contra-saída? Eu estou fazendo com o ângulo certinho? Ou o ângulo mínimo necessário? O U-Liner não precisa de rugosidade. Uhum. Então, é uma peça que eu não preciso, né? Ele não tem acabamento superficial, ele é liso, não precisa. A depender de como é feito, né? Mas beleza, qual a matéria-prima e qual a função dele. Então, beleza. Então, só que peraí, eu preciso de uma máquina injetora de tal tamanho para que eu dê que eu consiga injetar, para que eu consiga ter uma distribuição da densidade dessa peça em termos de materiais. Um bom projetista de produto sabe isso. E o projetista de produto que não tem essa noção, que acha que essa informação não é relevante para ele provavelmente vai estar fora do mercado em pouco tempo. Exatamente. O mercado, ele tá otimizando, né? A gente tá falando sempre isso. As ferramentas digitais, elas estão vindo já colaborativas, ou seja, pro profissional, pro de produto, trabalhar com todas as áreas, navegar por todas as áreas. O que eu digo com todas as áreas? Tanto a parte de CAD, né, em si, quanto a parte de análise também, né? E junto com o PLM integrando integrando tudo, todo o conjunto, exatamente. Uhum. Trabalhando online, né? Ou seja, toda a equipe consegue ver o que você tá fazendo, né? E você consegue ver o que toda a equipe tá fazendo. Uhum. Justamente para evitar esse tipo de situação, de um tá em uma revisão e o outro tá em outra. Então, é justamente aí que entra um bom projetista de produto, né? É justamente nessas visões e nessas habilidades que se torna um expert. E quando você reúne tudo isso, todas essas habilidades, você tem esse conhecimento e você demonstra isso, você é cogitado sem dúvida por muitas empresas, né? Uhum. E quando você tem esses saves, essa capacidade de você enxergar à frente, enxergar otimizações, as empresas, elas querem isso, elas disputam você e certamente você ganha acima de 5 dígitos, porque você vai trabalhar em vários projetos até, se você conseguir, né? Você vai trabalhar em vários projetos, em vários desenvolvimentos e vai ganhar aí na sua hora, né? E sua hora vai se tornar cara também. Eu digo mais, viu? Um autônomo que tem essa habilidade, que tem esse nível de conhecimento, esses skills, essa habilidade para desenvolver uma peça como essa. E eu vou te dizer mais, viu? Muita gente acha que o U-Liner é uma peça simplesinha de fazer, só porque ela não tem um design, não é um para-choque, por exemplo. Ela é simples na sua geometria, mas ela é complexa na sua concepção. Demais, a gente... Entendeu? Então,
é uma peça que tem interface com chassis, com suspensão, com o próprio pneu, com o para-choque. É uma peça que ela é montada em várias outras peças, Sim. de diversos sistemas. A suspensão do carro, ela tem uma variação, né, na sua dimensão. Então, você tem que compensar tudo isso e ainda ficar e esse produto ainda tem que funcionar porque ele foi feito. Sim, né? ele não pode falhar, né? Porque se ele falhar, vai dar um desconforto muito grande pro cliente final, né? Exatamente. Que são quem vai estar lá adquirir o carro. Então, ela não pode falhar, ela não pode... O ponto de fixação dela não pode falhar, o push-pin dela não pode soltar, não pode cisalhar, não pode deixar de desenvolver a função dela. Exatamente. Então, tudo isso não pode deixar de acontecer, né? Então, até quando você faz redução de material, né? Às vezes você quer dar um save, quer reduzir material, quer fazer um furo para dessa... Você tem que pensar em tudo isso, né? Uma redução de material que não vai fragilizar a sua peça. Uma redução de material que não vai fazer com que o fluido que vai estar o ar que vai estar circulando cause esse barulho, esse desconforto para quem tá dentro do veículo. Então, tudo isso você tem que pensar. Então, são várias análises que você faz. E um expert em prestígio de produto, ele faz todas essas análises, ele tem todas essas habilidades e ele detém de todos esses conhecimentos. Então, quando você se torna um profissional como esse dentro do mercado de trabalho, sem dúvida nenhuma, você é disputado, você tem melhores colocações, você trabalha de qualquer lugar do mundo, né? Você consegue aí sua liberdade financeira e liberdade geográfica também, né? Você não tá restrito apenas a um local. Você trabalha. E hoje o mundo é online, né? Então, exatamente, não precisamos nem mais falar sobre isso. É como até as revisões hoje, o modelamento é online. Você não pode trabalhar fora do online. Então é isso aí. Então assim, para que você tenha a consciência de como que quais são os níveis do projetista de produto, né? O CADista, ele só faz CAD. Então ele pega lá e modela a peça. Um projetista de produto iniciante, ele já começa a ter uma certa noçãozinha do produto em si. Um projetista de produto bom, ele já faz a peça interagindo com as contrapeças e com a engenharia e tudo mais, já pensando começando a pensar na sua fabricação. Um expert em projetista de produto, ele faz a peça do início ao fim. O que é que ele faz? Ele define a concepção, define a fixação, ele consegue fazer uma pré-análise da sua e entregar, pensando na fabricação dele, qual vai ser a máquina injetora, enfim, qual é o processo de fabricação que ele vai ter que ter. Interagindo também com outros times, né? Porque é normal. Exatamente. E aí, este projetista de produto, aí sim ele se torna um expert e ele ganha acima de 5 dígitos. Exatamente. E não é só trabalhando para várias empresas como autônomo, não. Ele pode estar como autônomo para uma empresa só e trabalhar muitas horas para entregar, porque ele trabalha por hora. Sim. Então, se ele tem bastante carga de trabalho, né, ele consegue trabalhar 10 horas por dia. Sim. E o valor da hora dele é bom. E ele vai ganhar, com certeza, acima de 5 dígitos. Sim, exatamente. E digo mais, o expert é o que o futuro, é o que o mercado quer, é o futuro. Exatamente. Porque as pessoas não querem mais investir só em uma pessoa que vai desenvolver o CAD, outra para verificar o CAD, outra para verificar a parte de análise, outra para verificar. E essa comunicação entre todo mundo atrasa o projeto. Então, o futuro é um expert, é um cara que reúne todas essas habilidades e entrega o projeto. Então, um cara hoje que só tem uma formação, como a gente já falou aqui, tá desatualizado. E certamente vai enfrentar mais dificuldades para entrar no mercado de trabalho, vai enfrentar dificuldades em questões salariais, vai enfrentar dificuldades. E o cara que se torna expert, ele não tem essas dificuldades, né? Então, por isso que a gente está trazendo, está compartilhando todas as experiências aqui. Excelente. Bom, Gabriela, a live de hoje foi excelente, né? Foi, né? A gente não pode dar mais spoiler, não, né? Não pode dar mais spoiler. Não pode, não. Muito bom. Não esquece que a gente está sempre aqui, né? Às terças e quintas, a 12h07. Tá? Isso aí. Muito obrigado a todos vocês que estão com a gente. Segue a gente nas redes sociais, no Instagram, no YouTube, no LinkedIn, tá? Compartilha com os amigos, né? Curte nossas páginas, que é importante para disseminar para outras pessoas que precisam desse tipo de conhecimento. Sim. Beleza? E a gente se vê na próxima live. Isso aí. Valeu? Tchau, tchau. Tchau, tchau.